Amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Sabe por que eu estou feliz, estou sorridente? Porque tem medalha de ouro pra gente, medalha de ouro do Brasil e medalha de ouro aqui da Baixada. A nossa querida Beth, a Beth Gomes, que esteve aqui com a gente, bateu mais uma vez o recorde mundial ultrapassando a ucraniana e conquista medalha de ouro. Arremesso, lançamento de disco, 16 metros 89 centímetros. As duas, ela e a ucraniana, foram as duas sensações da prova, e uma olhando para a outra, pô, essa é campeã, a outra vem batendo recorde em cima de recorde, e aí? E ela foi lá e falou, amiga, essa vai para o Brasil e vou levar de novo no Baixada Esporte. Beth, parabéns! E mais uma vez aqui, ó, imaginariamente aquele tapetão vermelho para você poder desfilar, tá bom? Um abração. Meu caro Guido Bortolomazzi, deu Flamengo ontem contra o Vasco na pompa, porque dentro do campo deu empate. E o Bruno Henrique falou, quem é o Vasco da Gama? Era o que até agora? E o Bruno Henrique, a pergunta que não quer calar, ganhou o que também ele? E o Flamengo ganhou o que até agora também? Boa tarde, Guido. Boa tarde. Eu sei que a inveja é... Inveja não. Inveja é uma a coisa... máscara dos caras é muito grande. A inveja muita é uma máscara, coisa rapaz, que muita eu vou máscara. te contar, Mané, não dá, viu? Não dá. Não dá. Parabéns ao Flamengo. Pô, dá alegria de ver o Flamengo jogar. Dá. A gente assiste o futebol do Flamengo, um futebol vistoso, um futebol com objetividade, né? Um esquema bonito, jogo que você vê os jogadores flutuando dentro de campo, uma marcação difícil do adversário conseguir, porque é um time que se movimenta demais. E o time encaixou, deu liga. O ataque do Flamengo com o Gabigol e com o Bruno Henrique acabou dando liga. E a equipe está fazendo um gol atrás da outra. Quantos gols o Flamengo já fez nessa temporada, e principalmente no Brasileiro, né? Todos os jogos é 3, 4, 2, 3. É bonito de ver. Agora a inveja. Agora parabéns ao Lucha. Parabéns ao professor, porque ele montou um time sabendo da capacidade do Flamengo, a humildade que ele teve de tentar segurar o Flamengo e buscou um resultado importantíssimo que foi o empate. Não deixou a torcida do Flamengo gritar, é campeão em cima do Vasco. Muito bem, não tiro o mérito aqui do Bruno Henrique, que está arrebentando, marcando gol. Você também é aquele que nem outro que falou, né? Mas... Nós vendemos o Bruno Henrique porque ele estava cego, né? Ele sabe para que eu estou falando. Nós vendemos o Bruno Henrique porque ele estava cego. Cego? Se ele estivesse enxergando, então, professor. Falou até que quando ele abaixava a cabeça, ele tinha dificuldade, que ele via a bola turva. Eu também enxergo turvo. Isso foi depoimento de pessoas envolvidas no Santos, lá no departamento médico. Seguinte, nada contra o Bruno Henrique arrebentando, mas menos, mais humildade. Primeiro está jogando contra um rival. Apesar da imprensa, aquela polarizada, não sei o quê, tudo isso é válido, mas você é profissional, amigo. Amanhã você está no Flamengo, você pode estar no Vasco, entendeu? Então menos, né? Vasco não ganhou nada? Não ganhou nada, mas você também ganhou o quê até hoje? Também não ganhou nada. Vai ganhar. Talvez o Brasileirão. Mas a Copa Libertadores tem um pé na frente e 10 atrás. Cuidado com o River. Tá de camisa do Flamengo, tá invejoso. Cuidado com o River. Olha aqui, gente, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus, não tem preço melhor. Tem gente que olha e fala, não, mas ainda dá mais uns 2 meses esse pneu aqui. Pelo amor de Deus, gente. É segurança para você, para sua família. Olha quanto custa um pneu Aro 13 lá no Blanco. A partir de 139 ou 12 parcelas, a partir de 12 parcelas de R$12. Tem para ninguém. O Aro 14, preço também imbatível lá no Blanco Pneus. Passa lá agora, troque o pneu do seu carro, é só mudar a tela, a gente vê aí o pneu Aro 14. Para você que vai fazer a troca do pneu do seu carro, o Blanco não é só pneus não. A melhor revisão automotiva para o seu carro está também lá no Blanco Pneus. Na Antônio Menique tem 2 lojas, no 551 e no 456. Pneu barato, amigão, é aqui, Blanco Pneus. Olha, eu estou com o Nenê Belarmino aqui com a gente. Nenê, muito boa tarde. Esse podia falar. Quando jogava com os outros times, porque ele tinha ao lado dele Pelé, aquelas feras, e ele também era uma grande fera. Mas o Santos não. O Santos tinha futebol, mas não tinha prepotência, arrogância. Tudo bem, Nenê? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu queria até lembrar o Alessandro aqui, que ele esteve no México, eu ia pedir para ele conversar com um amigo meu lá, mas não deu tempo. Quando ele foi a Monterrey, eu queria que ele falasse com o treinador dos Tigres, foi meu amigo, quando chegou no México, eu fui recebê-lo. Quem é o treinador? É o Tuca Ferretti. O Tuca? Isso. Jogou no São Paulo, o Tuca? Não, o Tuca é irmão do Ferretão. Ah, do Ferretti, que foi centroavante do no Rio Botafogo. só, jogou fora.
E depois ele foi para o México, né? Teve lá. Agora, pelas suas contas, o Flamengo não chega, hein, Edson? Vai cair, viu? As contas que você fez aqui agora, o Flamengo está complicado. O Guido é anti-Palmeiras, eu respeito. Eu não sou simpatizante do Palmeiras, mas eu sou obrigado a falar como cronista. Faltam 5 jogos para o Flamengo, faltam 6 para o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar os 6 jogos, ele faz 18 pontos. O Flamengo tem 10 na frente. O Flamengo ganha do Ceará no Maracanã, ganha do Avaí no Maracanã, são 16. Ficam faltando 3. Como eu acho que o Palmeiras pode ganhar os 6 jogos, vai ganhar do Flamengo. Ficam faltando 2 jogos pro Flamengo. O Flamengo joga domingo com o Grêmio. O Grêmio aqui com aqueles 5. Vai lá o Grêmio, porrada no Mengão. A última rodada é com o Santos na Vila. Se não ganhar, só empatar, faz 17 pontos. E o Palmeiras 18 é campeão. Ou eu estou errado, Nenê? Não, pelas suas contas, não. Tá? Né? Só falta jogar, né, Guido? E ganhar, né? Ganhar os 6 jogos. Não, mas que nem o jogo de ontem. O jogo de ontem foi emocionante até, né? O Flamengo contra os times do Rio tem problema. Teve problema contra o Botafogo, teve problema contra o Fluminense e teve problema contra o Vasco. Por quê? Porque eles dão aqui, ó, no Flamengo. Sabendo da velocidade que tem o Flamengo, sabendo do potencial que está o Flamengo hoje, eles estão chegando junto no Flamengo. Eles estão batendo mesmo, eles não estão perdoando, não. Apesar de que fazer 4 gols no Flamengo é mérito do Vasco também. Mas o Flamengo tem dificuldade contra equipes do Rio. Mas o resultado, com o Luxemburgo no banco, é outro resultado. Esse está tirando leite de pedra. Esse está conseguindo tirar leite de pedra. Porque ele, como treinador, é um dos melhores do Brasil. Bom, o Nenê falou em leite. E eu lembro a você que leite condensado Italac, mais barato, é na Cacau Center. Não tem preço melhor na Baixada. Aliás, a Cacau Center tem mais de 40 mil itens. Qualquer que seja a festa que você for fazer, venha para a Cacau Center. Olha, é imbatível, hein? Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Estou recebendo aqui também o jornalista Arthur Faria, do jornal Lance, do Lancinete, que acompanha o dia a dia do Santos. Aliás, Arthur, obrigado pela sua presença aqui. Muito boa tarde. Teve treino pela manhã e você estava lá acompanhando ele perto? Boa tarde a todos. Teve treino, o Santos que... É aquela questão, né? O técnico Jorge Sampaoli, na verdade, que acaba liberando apenas 10, 15 minutos do aquecimento e depois ele fecha para priorizar a parte tática. Mas o Santos com algumas dúvidas para enfrentar o São Paulo no sábado. Tem algum encontro marcado do Paulo Autuori com o Sampaoli e com o presidente para resolver se ele fica ou não fica? Já tem a questão do planejamento 2020. O Paulo Autuori quer muito conversar com o Sampaoli, o Pérez também já quer conversar para ver como que vai ser esse planejamento em 2020. Uma verba um pouco a menos do que foi gasto em 2019, por conta de contratações que não deram certo, vide Cueva e Uribe, mas eles têm a intenção de conversar com o Sampaoli. Bom, já o Arthur vai contar aí as novidades do Peixe, né, e os preparativos para esse clássico diante do São Paulo Futebol Clube. Conosco também o companheiro Alessandro Nunes Bortolomazzi. Você acha que o Flamengo também é campeão? O Flamengo é campeão da Libertadores, do Brasileirão, campeão de tudo, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde. Do mundo. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Só não vai ser campeão do mundo porque vai pegar o Liverpool jogando muita bola, né? O que o Liverpool fez no final de semana contra o Manchester City em casa foi brincadeira. O que joga o time do Liverpool, o que joga o time do Klopp, né? Que tá mostrando para todo mundo o que é ser um grande treinador, né? Diferente, eu gosto muito do Pep Guardiola, mas o Guardiola já tem aquele esquema de jogo dele, é que nem o Fernando Diniz, tem o esquema de jogo dele e só faz aquilo e aquilo mesmo e não muda, né? Mas dá certo, o do Guardiola dá certo. Agora o Klopp não, o Klopp a cada jogo ele põe o time dele como tem que jogar contra o adversário que está na frente e mostra como é que se faz realmente. Então por isso que o Flamengo não vai ser campeão do mundo. Agora, na minha opinião, o Flamengo vai ser campeão brasileiro, sim, e vai ser campeão da Libertadores, sim, porque está jogando muita bola. Ontem o Vanderlei, aqui, todos os méritos para o Vanderlei Luxemburgo ontem. Torci para o time do Vasco, pelo Vanderlei e pelo Maurício Cupertino, que está com ele fazendo um baita trabalho lá. Porque é assim, o Vanderlei é um excelente treinador, mas o carregador de piano é o Cupertino. O
Copertino tá com ele ali do lado, ali, carregando esse piano junto com ele lá. E ontem fizeram um baita trabalho contra o time do Flamengo. Tiveram na frente na partida, aí tomaram a virada, foram buscar o empate. Ou seja, realmente um grande jogo, um jogo como tem que ser visto, um clássico. E a nota lamentável foi o que você falou. Bruno Henrique foi de uma empáfia. Foi de uma empáfia o Bruno Henrique ontem, quando chegou e falou assim, nós estamos brigando por coisas maiores, nós estamos em outro patamar. Que patamar? Ontem eu conversando com um ex-jogador, nosso amigo Narciso, conversando com ele pelo WhatsApp, e aí ele até brincou, não, pô, isso é coisa do futebol, o cara tá com a cabeça quente ali no final do jogo e tal. Aí eu falei, Narça, deixa eu te perguntar um negócio, se ele falasse que ele tava em outro patamar do teu time, o que ia acontecer na próxima partida? Aí ele deu risada e falou assim, Alessandro, aí é diferente. Eu falei, lógico que é diferente. Ah, mas peraí. Lógico que é diferente. Vamos polemizar. É lógico que é diferente. Vocês estão falando um monte de coisa que não existe, meu. Não existe, cara, não existe. Para Não com existe. isso. O cara falou que eles estão lá brigando por rebaixamento. O Flamengo tá em outro patamar. É a mesma coisa que ele falou do técnico do Liverpool agora. Ele falou uma coisa do... Como é o nome do cara? Klopp. Ele clopia o Sampaoli. Clopia pro São Paulo. Não, é o seguinte. Ontem o Guido levantou aqui uma lebre que deu uma repercussão enorme. O Guido falou o seguinte, ele só faltou, como o Vitor Mano falava antigamente, né? Pego minhas fichas e aposto ali, ó, com a certeza que vou ganhar. O Guido falou assim, terminando o campeonato, o Santos vai olhar para trás e vai ver o Palmeiras. Não é o Palmeiras que vai ver o Santos. O Santos passa o Palmeiras. Mas para isso o Santos tem que ganhar jogos aí que são importantes. Dentre eles, sábado. A última vitória do São Paulo foi em 2017. E ontem no Morumbi, na reunião dos jogadores, os caras falaram o seguinte, vamos ganhar do Santos dentro da Vila Belmiro. Duvido. E com o Raí e todo mundo presente lá. Duvido. Mostra que o São Paulo vem com a veia do pescoço desse tamanho. Vou falar pra vocês que o São Paulo vai perder a vaga de grupo na Libertadores. Aí você fala, Alessandro, tá louco? A vaga do grupo já é do Grêmio. Não, o Flamengo vai ser campeão da Copa Libertadores, vai abrir o 5º lugar. Vai ser G5, porque o Flamengo vai ser campeão, vai abrir a 5ª vaga ali que vai ficar. E o São Paulo vai perder a 5ª vaga ou pro Inter ou pro Corinthians. Um dos dois. Ou Inter ou Corinthians vão direto pra fase de grupo na Libertadores. Assunto para daqui a pouco. E você já pode palpitar São Paulo e Santos domingo, sábado, né? 5 da tarde na Vila. Entre na página do Facebook do Baixada Sport TV, coloca o seu nome, o bairro e o palpite. Santos e São Paulo. Não precisa ser só santista, não. Você São Paulino, ó, pode entrar também. Dá o seu palpite, corintiano, palmeirense. Para quem você torcer, não importa. O importante é concorrer ao par de convites da Churrascaria Ponto dos Motoristas. Essa sim, imbatível, né? Mais de 50 anos de tradição. Aliás, a Churrascaria Ponto dos Motoristas oferece um sistema de rodízio com mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet, pratos especiais e uma grande variedade de saladas também. Fica aberta de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até as 11 da noite. No sábado, das 11 da manhã até meia-noite. E domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. E atenção, toda sexta, sábados, domingos e feriados, e tem feriado aí, música ao vivo também. Muito legal, né? Você saboreando aquela carne gostosa e tal. E aí, uma música... Aquele cupim, Tem gente que adora cupim, né? Fala, garçom, desce, por favor. Tem mais um lá? Tá saindo uma fresquinha agora, tá bom? Então tá aí a dica, ó. Fim de semana, pegue a família e venha pra Churrascaria Ponto dos Motoristas, na Praia Grande. São 50 anos de tradição. No próximo bloco, vamos falar de Santos e São Paulo, o que pensa aqui os nossos comentaristas e muito mais. Segura aí. Primeira super venda de seminovos multimarcas Chevrolet Absoluta Praia Grande. HB20 2019 só R$ 39.890 ou R$ 999 mensais sem entrada. Prisma Joy 2017 só R$ 35.990 ou R$ 918 mensais sem entrada. EcoSport Freestyle 2014 só R$ 41.990. Palio 2015 só R$ 29.990. Chevrolet Absoluta, Avenida Presidente Kennedy 1380, Praia Grande 3476-6000. Bem, o Flamengo ontem e o Vasco fizeram um jogaço de bola para ficar na história 4x4. O Alessandro está aqui com o Arthur Faria, com o Nenê Bellarmino, o Guido Bortolomazzi e as imagens na tela. Vamos falar desse Flamengo que está no outro patamar, né? Segundo o Bruno Henrique.
Vamos lá, o que vocês acharam desse clássico maravilhoso aí? Ah, foi um jogaço, né? Foi um jogaço mesmo. E o Flamengo tá em outro patamar, mas não conseguiu bater o rival, né? Não conseguiu meter 5-6 no rival. Porque se tivesse em outro patamar, tinha metido 5-6 no rival e tava tudo beleza. O Vanderlei Luxemburgo ontem mostrou que tem como sim jogar de igual para igual com o Flamengo, mesmo tendo um elenco limitado, mesmo tendo um orçamento menor do que o Flamengo, conseguiu fazer um grande jogo e clássico é clássico, como diria o outro lá, clássico é clássico e vice-versa. Arthur. Foi um jogo para ficar na história, como você disse, né, do Campeonato Brasileiro, um dos melhores desta edição. O fato triste foram as confusões, né, pela parte do Vasco, do dirigente que acerta um chute na coxa do Gabigol. A perna do Gabigol estava no chão, podia até ter causado algo pior no atacante do Flamengo. E também o próprio Gabigol, que deu um chute no jogador do Vasco, poderia ter sido facilmente expulso, assim como o Pablo Mari, o zagueiro do Flamengo, que deu um pisão em outro jogador do Vasco. Então, o Flamengo poderia ter acabado facilmente com 9 jogadores, mas isso até não tira muito o espetáculo do que foi a partida no Maracanã. Nenê Belarmino. É verdade. Foi um grande jogo, né? Uma grande noite dos dois times. Eu achei que no final, como o Guido falou, não, eu queria garantir o resultado. Ele tirar o Everton Ribeiro, que é um jogador que passa bem a bola, que vem e marca, que está ajudando bastante o Gerson e o Arão, e coloca o Pires da Mata. Esse é rapaz de 2 metros, cara. Pires da Mota, né? Da Mota, né? Da Mota. Acho que é um dos jogadores mais limitados desse elenco bom do Flamengo. Desse elenco do Flamengo. Então ele tira o Everton Ribeiro, que é um bom passador e um jogador que chega na área e um jogador que está ajudando o meio-campo, e coloca o Pires da Mota. Então eu acho que ali ele errou, porque eu estava ganhando e faltavam 4, 5 minutos para acabar o jogo. Faltavam 5 minutos, bem dizer, para acabar o jogo. E no final as defesas falharam nesse jogo. Eu acho que a defesa, o meio da defesa e o lateral, que foi o Rafinha, que jogaram muito pelo Rafinha, falharam nesse jogo. Acho que aí o Luxemburgo foi muito inteligente de jogar em cima do Rafinha, fazendo ele cansar. Porque o Rafinha, no final, acabou mais que exausto. E uma outra coisa, a maneira como o Flamengo estava jogando, você via claramente que o volante do Flamengo estava fazendo o terceiro homem da zaga. Quando vai buscar a bola. Não era? Ele pegava, ele tentava sair jogando. E uma coisa, as falhas gritantes da defesa, tanto do Vasco como do Flamengo. Isso, Mas do Flamengo, porque se você tem um time como o Flamengo, que quer disputar uma Libertadores agora, numa final de Libertadores, e toma gol como está tomando, por falta de atenção do Rafinha, do próprio do Caio, quer dizer, você vê que o River... Esse gol aí. Não, e o goleiro, eu falei pro Edson. O goleiro saiu... Não conseguiu sair. Não, ele saiu catando. Olha a mãozinha dele. Olha a mãozinha dele, meu Deus do céu. Pô, um goleiro como ele tinha que sair era socando a cabeça. Com um centroavante forte desse, né? Pô, ele saiu. Esse é mãozinha de alface, né? Cuidado com o Lucas Prato aí, hein, amigo? Não tô falando. A gente tem que analisar o que aconteceu ontem. Tenho certeza que o time do Flamengo deu muito mole pro ataque do Vasco. Não vai ser assim contra o River, não vai ser daqui para frente contra o Grêmio sabe e nos jogos importantes. Sabe qual é a grande lição que o Flamengo vai tirar desse jogo com relação ao River? Não, com relação... Esquece o River, né? Pera, não tô esquecendo. Eles só pensam no River. A cor da camisa não é igual, mas o design... A lista, né? É exatamente igual. A lista é vermelha. Será que já não deu um impacto assim de falar... Não. Será que é o River Plate? Vamos pensar, eu vou falar uma coisa. Veja bem, vamos enaltecer aquilo que nós estamos vendo hoje. Sem dúvida nenhuma, foi um baita de um jogo ontem. Verdade. E você viu as duas equipes em busca dos gols, as duas equipes tentando sair da marcação. Sabe, o futebol aberto, o futebol onde o torcedor que ontem compareceu no Maracanã viu um baita de um jogo, com 8 gols, sabe? Poderia até sair mais. Nós vimos aí o que aconteceu ao longo da partida. Então, nós temos que enaltecer o que nós vimos ontem. Nós temos que enaltecer o Vanderlei Luxemburgo e o Vasco.
Claro. Um orçamento de time de intermediária. Claro. Um time de Ô, Edson, mas você não Figueirense, pode- Chapecoense. mas você não E pode- o Flamengo todo poderoso, tá no outro patamar. Ô, Edson, tomou 4 gols do Vasco, você cara. não pode, Peraí, você peraí. não pode 4 gols do menosprezar. Vasco. Peraí. Não é porque você teve um jogo que o Vasco da Gama foi soberbo, foi um time forte, um time que encarou de igual para igual o Flamengo, que você vai achar E que sem- só porque o e sem o Vanderlei Thalisson, conseguiu isso daí, você vai E sem o tirar os Thalisson. méritos. Peraí, E sem o Thalisson. Meu Deus do céu, o campeonato não é um jogo. Tá bom. Campeonato é 38 partidas. Guido Bortolomazzi. Quem está em primeiro lugar, Guido com Bortolomazzi. sobrando no campeonato. Guido Bortolomazzi. Vamos pensar nisso. Guido Bortolomazzi, vamos analisar um negócio. Ó. Vanderlei Luxemburgo chegou... Parabéns ao Vanderlei que conseguiu Vanderlei- segurar o Flamengo. Pera aí, não é o segurar primeiro o Flamengo, jogo, não. Não é segurar o Flamengo. Vanderlei Luxemburgo chegou no Vasco, o Vasco tinha 1 ponto. Tudo bem, conseguiu, parabéns. Vanderlei Luxemburgo chegou no Vasco, o Vasco tinha 1 ponto. Eu só não me lembro agora se foi na 7ª ou na 6ª rodada. Eu não lembro agora de cabeça isso daí. Mas ele chegou no Vasco, o Vasco tinha 1 ponto. O Vanderlei Luxemburgo buscou, com esse time do Vasco, que tem, como disse o Edson, orçamento de time de intermediária, 44 pontos no Campeonato Brasileiro. E tá levando o Vasco da Gama, que todo mundo falava que era um dos principais concorrentes ao rebaixamento, para a Sul-Americana. E se bobear, ainda belisca uma vaguinha ali na pré-Libertadores. Se tiver um pouquinho de sorte, ainda belisca uma vaguinha na pré-Libertadores. O Vanderlei Luxemburgo. Aí o que eu falo é o seguinte... Por que eu tô falando isso? Porque os caras ficam enaltecendo o tempo inteiro, só os técnicos. Ah, o Vanderlei era ultrapassado. Bom é o Jorge de Jesus, que tá vindo lá de Portugal. Bom é o Sampaoli, que não fez nada na Copa do Mundo e tá no Santos agora enaltecendo o Santos. Agora o Vanderlei é um baita técnico. Nós temos técnicos bons no Brasil. Nós temos técnicos que podem fazer excelentes trabalhos no Brasil. Temos que parar com esse negócio de achar só o que é de fora que é bom, cara. Nós temos gente boa aqui, nós temos jogador bom aqui no Brasil também. Mas quem tá falando ao contrário? Pô, mas quem tá falando que não presta aqui? Nós estamos falando do jogo em si, do que aconteceu ontem lá. Todo mundo sabe do potencial do Vanderlei. Que o Vanderlei é um baita do treinador. Nem aqui. Nós estávamos conversando antes de começar o programa a respeito do Vanderlei. Quando ele esteve no Santos as 2 vezes aqui, o que ele fez com o time do Santos, que não tinha ninguém também. O Santos não tinha ninguém. Mas quando ele pegou. Uma coisa também é certa, hein? É como o caso do Flamengo. Um time que quer ser campeão não pode ter tantas falhas assim como teve. Terceiro gol do Vasco tá aí para provar, né? Onde estavam os zagueiros. Né? Tantas falhas como um time que quer ser campeão de Libertadores, quer ser campeão brasileiro, não pode falhar tanto assim. Só tem atrás. duas justificativas para tanta falha. Ou é a soberba, o Vasco não assusta. Ou aquele negócio de falar assim, temos que ganhar logo para acabar com o Campeonato Brasileiro, se não tirar isso da frente. Eles falaram que e essa ansiedade... querem O outro time fez falhar. Hã? Ou também, O outro time fez falhar. O outro trabalhou para isso. É O verdade. outro time fez falhar. Ah, É igual uma luta. Se você fica parado na frente do lutador, o lutador não vai errar, ele vai estar lá. Agora, se você começa a mexer com ele, você vai fazer ele falhar, você vai fazer ele abrir. Foi o que o Flamengo, foi o que o Vasco fez ontem. Mas, Alessandro, tu viu o que está acontecendo também? Eles querem terminar, eles querem jogar a final da Libertadores já campeão. Esse está sendo um problema e está sendo uma pressão para eles mesmos. Eles mesmos estão se pressionando. Porque eles podem jogar normal o campeonato e ser campeão do brasileiro e jogar a Libertadores e depois ser campeão brasileiro. Mas eles estão querendo jogar antes do dia 23, ser campeão antes do dia 23. É porque eles estão em outro patamar, Então, né? que querem pensar que estão em outro patamar. Então estão me esquecendo desse patamarzinho aqui de baixo que os caras estão chegando e estão loucos para ganhar do Flamengo. Guido Agora- Bortolomazzi, mande um abraço pro seu neto, Miguel, que tá te assistindo. Falou assim, o vô é chato, né? Ele não admite. Fala pra ele assim. Não sou chato, não. Eu falo o que eu tenho que falar. Eu acho que o que eu estou enxergando hoje, o Flamengo está em outro patamar mesmo. Vai falar o quê? Então tá bom. Pô, eu não tenho que ficar criticando o que está acontecendo. Você tem que enaltecer, cara. Tá em outro patamar. Se o Santos tivesse no lugar do Flamengo, você ia falar, hoje o Santos está em outro patamar. O Flamengo está em outro patamar em tudo nesse campeonato. Em arrecadação, em time, em pontuação, em campanha. O que você quer falar o quê do Flamengo? Que o Flamengo está em outro patamar da onde? Pô, vamos parar com isso. Até o presidente do Flamengo, até o presidente do River enalteceu o Flamengo, falando o que representa o Flamengo hoje. Não importa no futebol. Ele falou, futebol é jogar dentro de campo. Mas hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é um time a nível mundial. Pô, palavras do presidente do Aí ele River. perguntou pra você se você acha que o Flamengo ganha do Liverpool. Eu não, eu acho que De perde. repente,
Hã? De repente. De repente, sei lá. Veja bem. É um se jogo. Se é outro patamar, vai ser Sei campeão lá. brasileiro. Dá pra enfrentar o Liverpool. Não, eu acho que nos próximos 20 anos Vai nenhum ganhar. time brasileiro vai ganhar alguma Vai coisa. ganhar do River Plate e agora precisa bem lá no Mundial, também ganhando o Mundial. E o que vai acontecer pra deboche. frente? A sobra fica com a sobra. Isso é inveja. O Flamengo Isso é ganha inveja. tudo. Deboche. Aliás, vamos ver o Bruno Henrique. Vamos ver O o mal Bruno do Urubu Henrique. é pensar que o boi tá morto, Não é ganhou inveja. nada, ganhou nada. Ele Até vai agora lá não no ganhou barbeiro, nada. lá que ele Flamengo- corta o cabelo, o cara é Ó, flamenguista. A única O cara- taça, a única taça que o Flamengo fez assim, levantou, foi o estadual de basquete no Rio de Janeiro, até agora. Não acabou o Campeonato Brasileiro, Pô, ele não foi. não acabou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo não ganha há 10 anos. Ah. Há Mas alguém 10 tem anos. que ganhar. O seu neto que tá te mandando um beijo não tinha nem nascido. Mas tem que ganhar, né? Entendeu? Então há 10 anos o Flamengo não ganha nada. E ainda vai jogar o River Plate. Mas vamos ouvir o Bruno Henrique, que falou que o Flamengo está no outro patamar. E depois o Luxemburgo, né? Pelo lado do Vasco. Vamos, Flamengo! Pra ganhar da gente tem que ser assim. Mas a equipe tá de parabéns pelo desempenho, pela atitude. Só deixar um recadinho, nós estamos brigando por título e eles eu não sei o que eles estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque isso aqui, ó, é o que eles queriam. Tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha, o Henrique ali o tempo todo falando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Você notou dentro de campo que houve algum tipo de soberba do lado de lá em relação ao Vasco? Não, de jeito nenhum. Em momento algum eu usei nenhuma frase de jogador do Flamengo, porque eles respeitaram nossa equipe. Antes do jogo eu não vi absolutamente nada. Depois do jogo, em função da confusão, aí surgiram algumas palavras meio mal colocadas. Aí você tem que rebater, porque de repente esses jogadores mais jovens não conhecem a tradição de um clube tão grande como o Vasco da Gama. Então cabe a gente, com a experiência que a gente tem que colocar, olha, não é bem assim. Realmente nós não estamos nessa situação. O Flamengo também já passou algum momento por uma situação atrás, quando a coisa era ruim, que não tinha grana, passou por momentos difíceis. Então a gente coloca isso, mas não é que eu estou brigando com eles, não. Muito pelo contrário. A gente fica chateado, assim, por exemplo, esquecer da nossa qualidade como profissional, dizer que nós não somos bons profissionais porque tem um profissional de outro país fazendo um grande trabalho aqui. Não, nós queremos que ele venha para cá, que mostre o que ele tem de capacidade, mas não esqueça que nós aqui somos bons profissionais, temos história. O Brasil tem uma história bonita, rica. O Brasil não foi campeão do mundo com nenhum técnico estrangeiro, foi campeão do mundo com técnicos brasileiros. Né? O Brasil tem, apesar da dificuldade econômica, nós temos 10 campeonatos mundiais interclubes. Então, quer dizer, como é que nós podemos ser tão frágeis como técnicos? Nós temos tudo isso dentro da dificuldade do futebol brasileiro, que nós sabemos. Então, acho que é só isso. Agora, o Flamengo ganhando o título tá de parabéns, que eu acho que o título ninguém tira do Flamengo. Foi um grande jogo. O Jesus, com a sua comissão técnica, veio aqui. Você vê que o time é envolvente. Um time que faz coisas diferentes, né? Porque tem jogadores para fazer coisas diferentes. Quando você não tem que fazer aquilo que dá, o feijãozinho com arroz, né, cara? bem temperado, acho que foi. Não, acho que contra o São Paulo foi melhor. Muito bem. Rapidinho, olha, você pode contar com o Santos São Paulo aqui. Rapidamente. Vamos lá. Vanderlei Luxemburgo mostrou que ele tá bem maduro, né? Fosse em outro tempo, ele ia virar e falar o seguinte, então, porque o pessoal fala tanto, Jorge Jesus treinou quem? Eu treinei o Real Madrid, com Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos. Jorge Jesus treinou quem na Europa? Quem na Europa o Jorge Jesus treinou? Aí ele foi polido. Ele foi polido ontem. Nós também somos bons. Nós somos campeões do mundo com técnicos brasileiros. E Jorge Jesus treinou quem? O Agora, Flamengo. independente do valor do Flamengo como time e tal, o que a gente não aceita, qualquer conversa em tom, porque o esporte é gostoso por causa disso. Eu só acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro? Lógico, tem 99%. Mas não é ainda. E se perder pro Grêmio domingo, começa a entrar em E se der Palmeiras contra o Bahia, bate aqui, desespero. Então, só para fechar, aquele diretor do Vasco, o que aquele imbecil foi fazer dentro do campo e agredir o jogador do Flamengo, o Gabigol? É só isso. Isso não pode nunca mais se repetir no futebol do Brasil. A gente volta já. Olha, estamos de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte e o assunto aqui da soberba do Flamengo continua. Bastidores, mas agora vamos falar de Santos e São Paulo. Deu pane no celular? Meu amigo, traga aqui na Top Center. Os caras conhecem tudo. O Nenê Bellamino esteve lá, deu uma olhadinha na quantidade de certificados que eles têm. O Nenê falou, meu Deus do céu,
Esses caras são uma enciclopédia ambulante quando o assunto é conserto de celular. Meu amigo, você pode estar morando em Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá, em qualquer lugar. Se deu pane, não entregue seu celular nas mãos de qualquer um, não. Coloque nas mãos de pessoas que são especializadas. A Top Center está há 10 anos no mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Eles consertam na hora e na frente do cliente. E tem todo tipo de acessório que você precisar. Capas, películas, carregadores, baterias, enfim, tudo que você precisar, você encontra na Top Center. Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 15 para as 11 da noite. Então, não importa o horário, pode trazer que eles arrumam na hora. E olha, você vai ver a imagem na sua tela e aí você vai ter uma noção mais exata, né, do que onde está localizada a Top Center. À direita do seu vídeo, você viu a entrada principal dos alunos da Unisanta. Ao lado, a loja Top Center. Bom, o assunto é Santos e São Paulo. Agora a nossa resenha aqui com o Nenê Bellarmino, com o Guido, com o Alessandro e com o Arthur Faria também. Arthur, eu tenho imagens do treino do Santos, já que você está no dia a dia lá, algumas novidades para trazer para a gente aquecer o nosso debate sobre esse jogão sábado aí. O Gustavo Henrique estava gripado, voltou a treinar hoje. É uma das opções do técnico Jorge Sampaoli para o jogo de sábado. O Luan Pérez também disputa essa vaga com ele ao lado do Lucas Veríssimo. O Uribe também melhorou da entorse no tornozelo, voltou a treinar hoje também, mas é mais aquela opção de ficar no banco de reserva, já que o trio de ataque é praticamente definido, né? Já que não tem o Soteldo por estar disputando o amistoso internacional com a Venezuela. O trio de ataque deve ser composto por Marinho, Eduardo Sacha e o Thailson. Bom, Guido, Nenê e Alessandro junto aqui também com o Arthur Faria. Esse jogo de sábado, desde 2017, o São Paulo não ganha. Foi a última vitória, o ano de 2017. O que vocês acham do jogo? Porque o São Paulo não pode pensar em perder também. Eu só queria saber, porque a gente não acompanha, em virtude até do fechamento dos portões, e ninguém vê o coletivo, ninguém vê de que maneira o São Paulo aproveita e faz a montagem da equipe. Primeiro, os laterais, o Pará e o Vitor Ferraz. Ninguém sabe quem joga, né? Se joga Pará é o Vitor Ferraz. A possibilidade maior é do Pará jogar, né? Quem sabe acontece isso. O meio-campo, muitos falou a respeito do Alisson, do Jean Mota sendo o homem de ataque, agora já provavelmente deve ser Alisson, Pituca e Carlos Sanches. Pituca tá fora. Por quê? Não tá fora, Pituca, desse jogo? Não. Tem o Evandro também no meio. Tem o Evandro também. Agora muito. fica o comando de ataque com o Thailson, com o Sacha e com o Marinho. Vamos torcer, porque o São Paulo vem mordido. E o Soteldo faz uma falta brutal. Por um jogo como esse daí, o Soteldo era o homem que furava o bloqueio do São Paulo. Tomara que o Thailson possa render pelo menos metade do que o Soteldo vem rendendo. Porque até agora a gente vê que o Thailson continua ainda com o freio de mão puxado. Ainda não deslanchou como alguns esperam. E tomara que aconteça nesse jogo. Nenê Bellarmino, os números mostram o Santos superior ao São Paulo inquestionavelmente. Mas você pegar jogador por jogador, você vai ver que o São Paulo tem bons jogadores. É verdade. O que leva a acreditar que o Santos ganha do São Paulo, eu não diria barbada, mas favorito para ganhar. Mas o que leva a acreditar, na minha opinião, é que se ele não mexer nos 4 do ataque, Marinho, Sacha, o Thailson e o Sanches. Principalmente o Sanches. Para mim, é o melhor jogador que o Santos tem, é o Sanches. Para mim. É um jogador que chega na área, um jogador que chuta de meia distância, um jogador que bate bem em falta, é um jogador veloz, um jogador que ajuda atrás. Então, sendo o Marinho está desequilibrando, está jogando muito bem. O Sacha é um oportunista, os gols que o Sacha tem feito, tudo oportunismo aí dentro da área. E o Thailson é um jovem jogador que eu conheço bem, um jogador que pode desequilibrar. Sendo que atrás, normalmente, já está o Lucas Veríssimo e o Gustavo, ou o Luan, né? E o Jorge, quer dizer, não vai mexer tanto. O que vai mexer, o Pituca não sai, quer dizer, ele tem aqueles 6 jogadores, 7, que ele não mexe. Depois ele faz o rodízio nos outros. Pará, Ferraz, Alisson, Jean Mota, e vai mudando, Evandro. O resto ele não mexe. Então eu acho que o Santos tem grande possibilidade porque
o Santos tem um ataque veloz, uma transição muito rápida. E uma transição onde os jogadores são audazes, são jogadores que vão para cima, caso do Marinho, caso do Sanches, caso do Thailson. O São Paulo não tem ponta, né? O São Paulo não tem um ponta fixo, ponta direita que a gente fala. O São Paulo joga muito mais... Mais centralizado. Muito mais... Tem o Antony também. O Antony não joga essa então, partida. Então, o São Paulo É tem... o único que joga pelo lado. O São Paulo tem muitos jogadores centralizados, muito meio campo. Será que não podemos ter uma surpresa aí do São Paulo e colocar 3 zagueiros de novo, com o Luan do lado esquerdo, e aí o Jorge passaria a fazer aquela função que ele gosta de meio, de fazer aquele jogador flutuar para o meio? O que tu acha? Arthur, você que acompanha o dia a dia, tem possibilidade para sábado? 3 zagueiros? Eu acredito que não, porque o São Paulo acho que começou a ver que o esquema com 4 na linha defensiva tem funcionado muito bem. E esse destaque do jogo contra o Goiás, fazia tempo que a gente não via o Santos jogar muito bem fora de casa. O Santos obrigou o goleiro Tadeu a fazer diversas defesas, principalmente no primeiro tempo. E a gente não via há muito tempo isso, o Santos jogar fora de casa. O São Paulo até em uma coletiva disse que estava em dívida com o torcedor santista nessa questão de jogar fora de casa bem. E a gente viu isso no sábado no Serra Dourada. O Santos jogou muito bem. Não deixou o Goiás. O Goiás pensou uma coisa e foi outra. Não deixou o Goiás jogar, é verdade. Eric, Arthur, aproveitando a sua presença aqui, o Jorge falou que o Santos vai tentar renovar o empréstimo dele. Sim. Você acha viável isso? Porque parece que lá na França estão querendo ele de volta, né? O Santos precisa exercer uma compra de 8 milhões de euros. 40 milhões. É muito difícil. Só se o Santos conseguir se livrar do Cueva, que... Mas não vai pagar isso pro lateral. Tem que comprar o Cueva ainda. Pois é, tem que pagar as parcelas, né? São 3 parcelas a partir de 2020 na questão do Cueva, mas acho que não vai conseguir recuperar o dinheiro. Foram 26 milhões, né? Não vai conseguir recuperar o dinheiro. E o Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique, que já... O Pérez já disse que chegou ao limite no Gustavo Henrique, né? Eu acho que o Gustavo Henrique não deve renovar, tem contrato até o fim de janeiro. Acho que se quisesse renovar, já teria renovado. E dizem, né, que o Gustavo Henrique, se não for para a Europa, pode pintar no arquirrival, né? Não. Que é o Flamengo? O Palmeiras? Não, o Corinthians. Que é o Corinthians. Dizem que se não for para a Europa, ele já está apalavrado com o Corinthians. É uma notícia que está circulando aí. Eu queria falar do jogo contra o São Paulo. É clássico, né? Da mesma forma que ontem, aliás, anteontem, né? Ou ontem, quem falou que o Flamengo poderia atropelar o Vasco da Gama, acabou se enganando e foi um clássico que foi um jogão 4-4. Agora, se a gente falar assim, quem é o favorito nessa partida de sábado, a gente tem que cravar o Santos como favorito. Joga em casa, está jogando melhor futebol, está com um momento mais estável. O São Paulo atravessa um péssimo momento com o Fernando Diniz, já está sendo questionado se era o treinador certo ou não, Raí indo para o vestiário, o diretor indo para o vestiário, ou seja, o momento do São Paulo é mais conturbado. Então, se fosse para cravar num favorito, o favorito é o Santos, mas é um clássico, e clássico tudo pode acontecer. Agora, eu estou com um negócio na minha cabeça aqui, que é legal a gente analisar isso aí, porque se a gente vê o São Paulo mudar toda hora o time, não é porque ele, nos últimos jogos, jogou no 4-3-3, que ele pode jogar agora com o São Paulo. Pelo esquema tático do São Paulo, pode pintar mesmo 3 zagueiros no jogo de amanhã, no jogo de sábado. E pode ser esse terceiro zagueiro pelo lado direito. Quando eu falei do Jorge, eu comecei a observar o seguinte, o forte do Santos é o lado esquerdo quando está o Soteldo. Hoje não tem mais, o Soteldo está fora. Então ele tem que fortalecer aquilo para chegar com mais volume ali. Numa dessa ele pode colocar assim, o Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e o Luan, pelo lado esquerdo e deixar livre o Jorge, que passa a ser um atacante pelo lado esquerdo. Porque o São Paulo não tem pontas. Ele sabe muito bem que ele pode neutralizar as avançadas do Gilberto aqui, segurar ali, entendeu? O Reinaldo. Segurar o Reinaldo com o próprio Lucas Veríssimo. Com o Marinho. Ou com o Marinho, você entendeu? O Marinho está vindo aqui atrás de defender. E numa dessa ele fortalece a marcação no meio campo e principalmente na zaga. Porque o centroavante do São Paulo é perigoso. Você tem que tomar cuidado com o centroavante do São Paulo. Então, você tem que pensar nisso. Às vezes ele pode fazer essa alteração. Isso não está descartado, não. O Arthur, em relação ao Lucas Veríssimo, você acha que há possibilidade de também deixar o Santos no final do ano? O Veríssimo que sempre é muito cobiçado pelos times europeus, principalmente os italianos, né?
Teve recentemente um empresário que veio à Vila conversar com o presidente Pérez, também com um dos empresários do Veríssimo. É um dos candidatos a deixar o Santos a partir de 2020. Mas o Santos, em busca de uma valorização maior, busca já uma renovação com ele. O Santos que vê ali entre 10 milhões e 12 milhões de euros para vender o Lucas Veríssimo. 12 milhões de euros daria 60 milhões. Dá para pagar o... Dá para pagar as contas, né, Nenê? Dá. Uma coisa é certa, antes, há um tempo atrás, os únicos 2 times que sabiam jogar na Vila contra o Santos era o São Paulo e era o Goiás. Tempos atrás... Goiás era uma asa negra. Era uma asa negra, quando tinha o Araújo. Isso aí. Eram os 2 times... Cheguei a ver uma virada do Goiás 4-3 na Vila. 4-3 aqui, que sabiam jogar na Vila. Hoje já não é mais, hoje já mudou. Como a gente fala, o São Paulo não ganha desde 2017. Então, o Santos hoje tem condições de chegar sábado e ganhar do São Paulo. E isso não queira dizer, como falou o Alessandro, é um clássico. E o São Paulo pode vir mordido, pode vir com outra motivação, porque reuniões, isso é cobrança. Quer dizer, quando o diretor vai no vestiário, nunca vai para agradar, ele vai só para cobrar. E o Raí foi no vestiário, o presidente está sendo pressionado pela torcida, então o São Paulo pode dar muito trabalho sábado. A gente volta com mais assuntos desse jogo, mas o Arthur, ingressos esgotados? Esgotado já, mais de 10 mil lugares indisponíveis. E aí tem a questão das cadeiras cativas, né? Ver se o Santos consegue vender de última hora, os sócios também deixam, que não vão ao jogo, deixam as cadeiras livres para o livre comércio, mas por enquanto mais de 10 mil vendidos. Você que vive o dia a dia lá, você tem visto o Brian Ruiz? Como é que ele tá? Ele tá bem, tá feliz, tá gordo, tá magro? Como é que ele tá? Continua na mesma forma física, tem treinado todos os dias. Jogando tênis? Mas o Brian Ruiz, ele que não teve um bom desempenho há um ano já, né? Ele completou um ano sem jogar, desde a derrota contra a Chapecoense no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele que treina com os demais jogadores, mas não é a opção do técnico Jorge Sampaoli, é outro que deve sair em 2020. Nenê, você me responda no próximo bloco o que fazer com Cueva e Brian Ruiz. Porque o ano que vem... E Uribe, né? E Uribe. A grana é curta. Aliás, uma pergunta também para o Arthur. Uribe, será que pode ser novidade? Esse cara joga, não joga? É tudo rapidinho. Estava vindo de lesão. Vindo de lesão. A gente volta já. Segura aí. Bom, destaque final. Bloco aqui para Blanco Pneus. Troque o pneu do seu carro. Não fica rodando por aí sem trocar o pneu do seu carro. Você pode falar, mas dá mais uns 2 meses. Para com isso. Vai no Blanco, que além de pneus, tem a melhor revisão automotiva para o seu carro. O Blanco ali na Antônio Meric tem 2 lojas, no 551 e no 456. O pneu Aro 13 a partir de R$ 139,00 ou a partir de 12 parcelas de R$ 12,00. E o Aro 14 à vista R$ 169,00 a partir de R$ 169 ou a partir de 12 parcelas de R$ 15,00. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. E nós vamos ter um jogador no Clássico de sábado Sim. que Nenê Bellarmine indicou para o Santos. Quem é? Vitor Bueno. Vitor Bueno chegou por 23. Quando Com o era Botafogo. O Cleiton, o Botafogo, ele e o Wesley. E você falou aqui no programa, falou, olha, do o Bragantino. Santos pode contratar um jogador que está arrebentando no Botafogo. Na Taça São Paulo. Na Taça ele São falou Paulo. Verdade. E aí o Santos foi lá e contratou o Vitor Bueno. E agora? E sábado? veio junto com o Wesley. Junto com o E Wesley. subiu agora com o Red Bull, com o É isso Bragantino, aí. o extremo esquerdo. Agora vai querer jogar, mostrar serviço. Sempre quando o jogador vai jogar contra um ex-equipe, quer mostrar serviço. E não será diferente. Apesar de que ele é um bom jogador, né? Ele é um bom jogador. Sabe jogar, chuta bem, se posiciona bem, jogador que vem ajudar. Esse pode ser um desequilíbrio do São Paulo. Um jogador que pode desequilibrar. Porque é um jogador que quer mostrar serviço contra sua ex-equipe. Nenê, para a gente fechar. O Santos passa ao Palmeiras? O Santos consegue ser vice-campeão? Que o Guido falou que no final do campeonato, quem vai olhar para trás é o Santos vendo o Palmeiras e não o contrário. Eu acho que o Palmeiras é forte. Acho que vão brigar até o final. Mas eu acho que não passa. Palmeiras fica em segundo. O Palmeiras fica em segundo. Porque o Palmeiras tem um ataque que depende de 2, 3 jogadores, mas que são efetivos.
Um é o Dudu, né? Eu gosto do centroavante o Davidson, maluco. E outro é o Bruno Henrique, que no Palmeiras ele está jogando muito bem. É um jogador que chuta bem de meia distância, um jogador que está chegando na área. Luiz Adriano também, né? E quem? Luiz Adriano também. Luiz Adriano. Que está voltando agora 8 jogos. Você sabe que o jogo chave está sempre aí. Você sabe que a rodada chave para aquilo que eu estou pregando, que o Palmeiras fica atrás do Santos, é esse final de semana. Se o Santos, eu acredito que o Santos ganha do São Paulo. Se o Santos ganhar, é verdade. O Palmeiras não ganha do Bahia. Vai ter um jogo difícil, é verdade. O Palmeiras não ganha do Bahia. A diferença de Palmeiras e Santos é 3 pontos. E aí você vê a sequência de jogos do Palmeiras e a sequência de jogos do Santos. O Palmeiras tem muito mais jogos difíceis do que o Santos. Nenê, o seu palpite para Santos e São Paulo? Eu vou de Santos. 2-1 tá bom. 2-1 tá bom. Arthur Faria, o seu destaque final, uma mensagem, uma informação para a galera do Santos que acompanha o Baixada Esporte e o seu palpite para o sábado, né? Esse clássico aí. O Santos que acho que vence 2-0 para o Santos, acho que consegue vencer. Talvez empate com o Palmeiras em número de pontos, né? Porque o Palmeiras enfrenta o Bahia em Salvador, apesar do Palmeiras ter um bom retrospecto em Salvador nos últimos anos, contra a Bahia e contra a Vitória, mas é um jogo muito complicado, o Bahia está muito bem. Legal. Arthur, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado a todos, uma boa tarde. E você deu palpite pro jogo? 2-0 Santos. 2-0. Não palpite do Nenê, né, Nenê? 2-1. 2-1, Nenê, 2-1. Alessandro, seu destaque final e o palpite. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, até pela característica do Fernando Diniz e do Sampaoli. 3-2. 3-2. 3-2 pro Santos. Eu acho que o Santos vence o São Paulo 3-2. Um abraço. E acho que esse final de semana realmente é um final de semana chave pro Campeonato Brasileiro. Porque tem um jogo Corinthians Internacional e Santos e São Paulo. Desse jogo sai o 5º colocado que pode garantir uma vaga direta, desses 2 confrontos, pode garantir uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Mas ainda tem o Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Mas o Grêmio está consolidado na 4ª colocação. Está consolidado. O que eu acho é que a briga pela 5ª colocação, esse final de semana, começa a ser definida. Bom, Guido Bortolomaz, o seu palpite você deu. Palpite Santos 3-2, né? 3-2. E Guido Bortolomaz, o palpite? Não, eu acho que o Santos ganha. 1-0. 1-0. 1-0, tá bom demais. É só tem que ganhar o jogo e o Palmeirinha perder domingo. Aí a minha conta vai equilibrar ali. Então tá bom. Quero agradecer a todos vocês e quero dizer aqui também que eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Santos ganha do São Paulo. Acho que o Palmeiras ganha do Bahia e dá Grêmio contra o Flamengo. Ô, inveja. Tá secando. Dá Grêmio contra o Flamengo. Ô, inveja. Quanto mais ele seca, mais o Flamengo ganha. E aí começa a dar aquele fantasma. Fantasma. Sabe aquele fantasma? Fantasma. Ó. Cheirinho. Fantasma. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.